Áudio News. Comentários, opiniões, manchetes. Revista Oeste. Moro. Recebíamos criminosos em Brasília, mas eles iam para o Presídio Federal. Americanas adia mais uma vez divulgação do balanço financeiro de 2022. Barroso afirma que o pensamento conservador foi capturado pela extrema-direita. Caso do Comando Vermelho amplia pressão por queda de Flávio Dino. Governo promete dar abrigo e emitir documentos a brasileiros e familiares que estavam em Gaza. Imigrante que chorou em frente de Angela Merkel posta mensagem antissemita em redes sociais. Alerta de bomba fecha escolas na França. Quem é tio Patinhas, o marido de integrante do Comando Vermelho que esteve no ministério de Flávio Dino? Boulos, Janones, integrante do ministério de Silvio Almeida, se reuniram com mulher de líder do Comando Vermelho. TSS recusa a dar informações sobre regra que ampliou seus poderes. Estadão critica a falta de ações do governo Lula em relação à Amazônia. Destruição veloz? Brasil sem medo. Atores militantes de extrema esquerda possuem contrato de 53 milhões de reais com o governo de São Paulo. STF julgará a legalidade de revistas íntimas em visitantes de presos nesta quinta-feira. Felipe Barros irá ingressar com pedido de impeachment contra Dino por receber dama do tráfico no MJ. Mulher de líder do Comando Vermelho é recebida para reuniões no Ministério da Justiça. Conexão política. Deputados repercutem idas de dama de líder do tráfico ao MJ de Lula. Presença política do candidato na internet será ponto-chave em 2024, aponta um especialista. Acesso à internet no Brasil dispara e atinge patamar recorde. Netanyahu rejeita cessar-fogo e promete força total em Gaza. Semelhante ao método Lula, Massa faz comercial eleitoral para estimular medo contra Milei. PCC loteia ruas e vende franquias de tráfico de drogas em SP. Ivan Kleber. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos publicou que está contratando 8 novos advogados para defender o governo federal em casos de lesões causadas por vacinas. O escritório está atualmente se expandindo para lidar com a carga de trabalho criada por um aumento nos casos registrados sob a Lei de Vacinas, diz o anúncio postado pela Divisão de Responsabilidade Civil do Departamento. Paulo Eduardo Martins. O Ministério Justiça disse que recebeu uma pessoa sem saber quem era. Tente você, cidadão comum, agendar uma reunião no Ministério da Justiça ou em qualquer outro. Nicolas Ferreira. O clima não tá legal mesmo não. Até agora um total de 0 postagens da esquerda em defesa ao Dino. Boa sorte em tentarem achar uma justificativa. Karina Michelin. Papa Francisco demitiu Joseph Strickland, bispo da Diocese de Tyler, no Texas, anunciando sua substituição imediata, interina, por Joe Vasquez, bispo de Austin. Embora nenhuma motivação oficial tenha sido expressa, o contexto da decisão muito rara, geralmente os bispos são convidados a renunciar, é claramente atribuível às posições políticas contrárias à orientação papal. O bispo do Texas é um conhecido defensor da direita ultraconservadora dos Estados Unidos e do ex-presidente Donald Trump. As aberturas progressivas de inclusão, em relação às minorias e orientações sexuais LGBT de Bergoglio, exacerbaram o contraste do prelado. As relações entre Strickland e o Vaticano tornaram-se ainda mais tensas desde 31 de outubro do ano passado, quando o bispo falou na conferência do Fórum da Vida de Roma, lendo uma carta que ele descreveu como de uma pessoa anônima na qual o Papa Francisco foi chamado de usurpador, e dizia que ele colocou almas em perigo. Devido à visibilidade do bispo Joseph Strickland, é provável que sua remoção do cargo inicie um grande debate dentro da Igreja Católica dos Estados Unidos, onde a corrente mais conservadora e distante do Papa Francisco é muito poderosa. Em agosto, no Dia Mundial da Juventude realizado em Lisboa, o Papa expressou preocupação com essa corrente, chamando-a de reacionária. Ivan Kleber. Faleceu a bebê britânica Indy Gregory, 8 meses. Que o Nosso Senhor a receba em seus braços e console a família. Silvio Grimaldo. Claro que o Flávio Dino não sabia de nada, nem a inteligência do Ministério da Justiça. É na mão dessa gente que está a segurança pública brasileira. Deus tenha piedade de nós. Sté Papaiano. Pausa no almoço para questionar. O que é mais grave? Setor ministerial e servidor do Ministério recebendo membro de grupo, facção criminosa a pretexto de uma suposta democracia? O ministro alegando que não sabia de nada?
É alinhamento com o que de mais perverso no mundo ou incompetência? Daniel Scott. É doido ver como um cara é cancelado por ter construído uma porção de poços e ajudado 500 mil de pessoas. Enquanto isso, os mesmos canceladores passam a mão na cabeça de políticos corruptos e instituições que nunca fizeram 10% do que o Mr. Beast fez com os mesmos recursos. Silvio Grimaldo. Em entrevista exclusiva ao BSM, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança alerta para o trágico conteúdo da reforma tributária recém-aprovada no Senado. Estamos falando disso desde a apresentação do projeto da reforma, que foi aplaudido e contou com a articulação do governador de São Paulo, o Tarcisão do Apagão. O resultado da reforma é uma mudança profunda das instituições políticas e da organização dos poderes do Estado. É uma reforma muito mais política do que tributária. Ela estabelece um quarto poder, diante do qual governadores, senadores, deputados vão se curvar de pires na mão. Além disso, esvazia o poder do voto dos eleitores em eleições municipais e estaduais, já que na prática, o voto não exercerá nenhum controle sobre a política tributária do Estado e do município. É a substituição da democracia pela gestão técnica de funções que sequer sabemos que são. Mas tá todo mundo hipnotizado pelaquela palavrinha mágica gestada e adora dentro dos círculos globalistas que controlam o mundo. IVA. Paula Chimi. Não existe maior ameaça a um governo corrupto do que a liberdade nas redes sociais. E nada vai impedir a instalação do narcoestado de forma tão eficiente quanto a verdade. Silvio Grimaldo. Independente do conteúdo dos diálogos cabulosos entre representantes do Comando Vermelho e do governo Lula, o que chama mais a atenção é o ministro da Justiça dizendo que não sabia de nada. Se o Ministério da Justiça não sabe nem que criminosos frequentam suas dependências, imaginem o tanto que estamos F. Fúria e tradição. Os meninos querem entretenimento. Os homens querem prazer. Os reis querem poder. J. Sepúlveda. A conivência com o terrorismo do Hamas está aí para quem quiser ver, até com manifestações de rua. Agora o diálogo despudorado e cabuloso com o crime organizado. Este é o regime imposto ao Brasil. Os especialistas em pedidos de explicação em 48 horas, 24 horas, 12 horas, silenciam. Ivan Kleber. Segundo reporta a agência Reuters, argentinos em dificuldades financeiras estão com a inflação a 140% e subindo. Estão recorrendo cada vez mais aos mercados de roupas de segunda mão, tanto para encontrar pechinchas acessíveis quanto para arrecadar dinheiro extra com a venda de roupas velhas. Fabrício Rebelo. Ainda sobre o PL do arco e flecha, a justificativa que agora circula para a ideia é que havia um PL pior, o que forçou a apresentação desse. Será que a bancada que demonstrou ter votos para aprovar essa excrescência, não pensou em, sei lá, só rejeitar o que era pior? Simples e bela. Reconheça cada esforço do seu esposo, perceba suas qualidades, admire-o, ame-o, demonstre nas suas atitudes diárias a gratidão de tê-lo ao seu lado. Eduardo Vieira. O conceito de semana de provas é emblemático na representação da incompetência da pedagogia brasileira. O resultado direto é um estudo pontual, de memorização simples e retenção de 10% no máximo. Com uma aula decente por semana eu coloco o aluno para pensar e se interessar pelo que está aprendendo. Unindo essas conversas ao incentivo à boa leitura, um jovem muda radicalmente em um ano ou menos. Infelizmente não se dá muito valor para esse tipo de atividade. O povo prefere pagar aulas de tênis e futebol, que tem seu valor, ou cursinho de inglês que não tem seu valor. É incrível, mas essa aula vale mais que a escola toda. Na verdade, é extraordinariamente deplorável que tenhamos chegado nesse nível. Felipe Barros. Irei ingressar com pedido de impeachment contra Flávio Dino. Convido todos os deputados e senadores para assinarem. Ao receber a primeira-dama de facção criminosa no ministério para terem diálogos cabulosos, Dino atenta contra a segurança interna do país, o que é causa expressa na lei para impeachment de ministro. Desirê Rugani. Navi é um menino israelense de 8 anos que foi sequestrado e arrastado para Gaza em 7 de outubro por terroristas do Hamas, junto com 7 membros de sua família. A casa de Navi e tudo que havia nela foi completamente destruída pelo Hamas, e os únicos itens que sobreviveram foram suas chuteiras e a bola de futebol que ele tanto ama.
A Associação Israelense de Futebol os colocou em exibição até que nave retorne em segurança para casa.